Prossegue o Alter Rebbe no final do capítulo 23 e nos diz: se for sensata, uma pessoa pode fazer uso dessa ideia, ou seja, de todos esses conceitos que nós pudemos expor nesse capítulo. Então, a pessoa refletindo, deve refletir sobre isso para inspirar-se com um forte senso de reverência enquanto estuda a Torá. Ou seja, isso deve despertar na pessoa uma reverência incrível. Quando a pessoa se conscientiza disso que acabamos de estudar e de entender, isso deve causar um temor reverencial na pessoa na hora do estudo. Puxa, olha que efeito magnífico nós conseguimos. Eu estou, não só que estou falando com Deus, não só que estou conversando tete a tete com Deus. Quando eu penso e falo Torá, eu estou me unificando com Deus, Deus está dentro de mim, eu estou integrado com Deus completamente, numa união magnífica. Eu, ser humano, mortal, de carne e osso, finito, limitado, imagine, de repente me unifico com o Criador infinito e limitado, etc. Baseado em tudo aquilo que nós explicamos sobre a grandeza e o alcance do estudo da Torá, através do qual a pessoa se unifica de forma completa com Deus, totalmente e absolutamente unificado. Então, isso deve trazer, junto com o estudo da Torá da pessoa, um benefício, um efeito colateral, um benefício adicional, que seria um grande temor reverencial a Deus, uma grande e enorme reverência a Deus, que na verdade essa reverência superior é mais elevada que o próprio estudo da Torá. De certa forma, como nós vamos ver no decorrer do capítulo, essa reverência superior a Deus é uma consequência, uma decorrência do estudo da Torá. Ou seja, o objetivo do estudo da Torá é levar a pessoa a esse nível de reverência superior elevada a Deus. כשיתבונן איך שנפשו ולבושיה שבמוחו ובפיו הם מיוחדים ממש בתכלית הייחוד ברצון העליון, ואור אין סוף ברוך הוא ממש המתגלה בהם, מה שכל העולמות עליונים ותחתונים כלא חשיב וכמי וכעין באפס ממש. Traduzindo, ou seja, no momento que a pessoa vai refletir sobre como sua alma e as vestimentas dela, pensamento e fala, que se expressam em seu cérebro e em sua boca, literalmente se fundiram em união absoluta com a vontade divina e com a abençoada luz infinita. Ou seja, na hora do estudo da Torá, através do estudo da Torá, existe essa fusão, essa união verdadeira, completa, absoluta, literalmente que se encontram reveladas em sua alma e nessas vestimentas. Ou seja, essa vontade divina se encontra literalmente revelada na sua alma, dentro do seu ser. Depois a pessoa prossegue refletindo que esse efeito que se produz na hora do seu estudo da Torá, então, quando ele reflete, isso é algo único, é um privilégio único em toda a criação. Depois, quando a pessoa vai refletir sobre como todos os mundos superiores e inferiores são considerados zero em sua presença, todos os mundos estão totalmente, literalmente, nulidade e vazio, nulificados diante de Deus, a tal ponto que a vontade divina não se enreda substancialmente neles. Por isso nós falamos que a vontade divina mais profunda não se manifesta nos mundos, nos universos. Por isso também aquela luz transcendental, Sovev Kol Almin, não se revela de forma próxima, de forma internalizada dentro das criaturas e seres do mundo e universo, seja quais forem, mesmo espirituais e elevadas, né? Mas meramente Sovev Kol Almin, de forma apartada, a fim de lhes dar sua principal energia vital. E apenas um vislumbre dessa luz realmente se enreda nesses mundos. E esse vislumbre mínimo que chega ao mundo e criaturas, mesmo as mais elevadas em termos espirituais, representa o máximo que eles podem suportar sem que sua existência seja totalmente extinta. Por que essa luz divina transcendental, ela só brilha e ilumina de longe? Porque senão
eles se queimariam, eles se desintegrariam, as criaturas deixariam de existir, se anulariam por completo diante do Criador. עד שאינו מתלבש בתוכם ממש, אלא סובב כל העלמין בבחינת מקיף להחיותם עיקר חיותם. רק איזו הערה מתלבשת בתוכם, מה שיכולים לסבול, שלא יתבטלו במציאות לגמרי. Então, essa vontade divina suprema, não há nenhum ser e criatura, não só físico, mas nenhum ser e criatura espiritual, por mais elevado que seja, que consegue suportá-la, que consegue comportá-la, que consegue captá-la no seu interior. Como nós falamos, essa luz transcendental ela tem que ficar um pouco distante, apartada, precisa iluminar de forma indireta, de forma superficial ou envolvente, porque senão todas essas criaturas se anulariam por completo, se desintegrariam, deixariam de existir, tamanha revelação. Apenas um reflexo mínimo dessa luz que pode se manifestar em todas as criaturas. Agora, essa luz que nenhuma criatura e ser supremo, etc., consegue captar e comportar, você, eu, cada um de nós, na hora que está pensando e falando Torá, tem isso dentro de si, capta e comporta isso no seu interior. Então, quando uma pessoa pensar e refletir sobre isso, que na hora que ele está estudando Torá, seu pensamento e a sua fala estão unificados com a luz divina transcendental, a luz divina suprema que supera, que está acima de todos os universos, que não é capaz de se revestir, que ninguém é capaz, nenhum ser e criatura é capaz de comportá-la, mas você que está estudando Torá, sim está captando, sim está comportando isso. Quando a pessoa pensar e refletir sobre isso, isso deve trazer a ela, a conclusão desse pensamento deve ser uma reverência enorme, um sentimento de reverência diante de Deus grandioso. Então ele nos diz, essa anulação completa é algo que só se aplica quando se sente quando se faz sentir e perceber essa elevação, e essa elevação está presente na Torá que nós incorporamos dentro de nós, no nosso pensamento e fala na hora do estudo. Então ele nos diz, quando a pessoa se conscientiza, percebe que essa divindade transcendental, que ninguém é capaz de captar, que está acima de todos os universos, mas ele sim capta, querendo ou não, sentindo ou não, percebendo ou não. Quando a pessoa refletir sobre isso, meditar sobre isso, isso deve causar na pessoa um sentimento total e completo de nulidade diante de Deus, uma suprema reverência. Quem sou eu? Simples mortal, de carne e osso, etc. Finito. Imagina que privilégio estou tendo de estar unificado com a essência de Deus, com Deus infinito e limitado, através da sua sabedoria, da sua vontade que estão expressas na Torá. E ele, sua sabedoria e vontade são uma coisa só. Então, quando a pessoa reflete sobre isso, isso deve trazer na pessoa um sentimento de anulação completo diante de Deus, uma reverência total e completa. Isso é o grau e nível que é chamado de Irá Ilá, reverência superior, uma grande reverência, grandiosa reverência, que isso é um nível bem elevado. E esse nível, ou seja, essa anulação, outros seres e criaturas não têm acesso a isso. Por quê? Porque todos foram submetidos ao processo do Tzimtzum, aquelas ocultações, aqueles encobrimentos da luz divina se aplicaram sobre todas as criaturas, sobre todos os seres, em todos os níveis, espirituais, até o material, etc. Mas apenas aquilo que está presente na Torá, isso não sofreu nenhuma condensação, nenhum encobrimento. Na Torá está de forma revelada e evidente toda a luz divina infinita, toda a vontade interior do âmago da essência divina. Portanto, quando a pessoa estuda a Torá, pensa e fala sobre a Torá, ele está absolutamente ligado, integrado com essa vontade de Deus, aquilo que é inacessível
a todos os universos, a todas as criaturas. Isso nos ajudará a explicar um versículo em Deuteronômio, na Torá. Deus nos ordenou cumprir todas essas leis da Torá para reverenciarmos a Deus. Ou seja, parece que o objetivo do cumprimento de todas as mitzvot, o que é? Chegar à reverência de Deus, chegar a esse nível, chegar ao nível de reverência. Ou seja, a finalidade e o objetivo. Por que Deus nos ordena todas essas leis? Leirá et Hashem. Para chegar à reverência a Deus. Então, daqui a gente entende que a observância dessas leis é o que nos leva à reverência. Porém, às vezes nós encontramos citações que parecem dizer o contrário. Às vezes nós encontramos citações que falam que o temor a Deus é a fonte do cumprimento das mitzvot, como já falamos também. Uma pessoa, para cumprir as mitzvot, se comprometer com elas, ela precisa temer a Deus, reverenciar a Deus. Ou seja, que isso precede o cumprimento das mitzvot, e é a causa e não consequência do cumprimento das mitzvot. Então, os livros místicos explicam que depende em que nível nós estamos falando. Existem dois níveis de reverência, de temor a Deus. Aquilo que é chamado de iratata. Existe reverência a nível inferior. Essa reverência básica, esse temor básico a Deus é uma condição sine qua non. Isso é a fonte do cumprimento, isso deve preceder o cumprimento das mitzvot, isso leva ao cumprimento, etc. Mas o cumprimento das mitzvot faz com que a pessoa seja refinada, seja que a pessoa se eleve, que a pessoa se espiritualize, etc. E isso vai levar como consequência, ou seja, o cumprimento das mitzvot, refinando a pessoa, aproximando ela de Deus, vinculando ela ao Criador, vai levar ela finalmente à reverência superior. Irá ir lá um temor reverencial a Deus a nível superior, que isso vem depois e através do estudo da Torá. Ou seja, quando a pessoa estudou a Torá e com isso se unificou com o Criador, etc., então ele vai atingir, vai chegar ao objetivo que é essa reverência superior, esse temor elevado de Deus. Sobre essa reverência mais elevada, sobre esse segundo nível mais elevado, os sábios disseram, assim falam na Ética dos Pais, se não há sabedoria, não há reverência. Se não há primeiro sabedoria, não haverá reverência. Aqui a sabedoria se refere à sabedoria da Torá. Porém, lá no mesmo lugar, no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, os sábios também dizem Imen irá en chokhmah, que se não há reverência, não haverá sabedoria. Então a gente pergunta, puxa, por onde se começa então? O que é causa e o que é consequência? Não é? A pessoa deve começar então pela sabedoria, pelo estudo da Torá, ou pela reverência, pelo temor a Deus, reverencial. Então, novamente, aqui a explicação é que a Mishnah se refere a dois níveis, 2 graus de reverência. Se não há o temor básico a Deus, se não há reverência inferior, não haverá sabedoria, a pessoa não vai estar apta para estudar a Torá como se deve, para aprender e captar a Torá. Então, aqui é uma condição sine qua non que a pessoa tenha reverência, pelo menos a nível inferior, um temor básico a Deus para se dedicar ao estudo da Torá, com respeito, reverência, etc. Por sua vez, em seguida, depois disso, evoluindo espiritualmente, se não há sabedoria, se não há o estudo da Torá, não há como chegar, porque somente o estudo da Torá que produz essa unificação magnífica com o Criador, é ele que pode levar aquilo que é o objetivo final de tudo, chegar, que a criatura chegue a essa reverência em nível superior, essa reverência a Deus em nível superior. E isso se chega unicamente através da Torá. E comparada a essa reverência de nível mais alto, que é o objetivo de tudo, que ela é produzida através da Torá e vem após a Torá é designada no Talmud como um mero portão que conduz à morada. Lá o Talmud fala, pobre de quem
faz um portão, mas não tem morada, não faz sentido. Aqui também se diz que a Torá é considerada como um portão que conduz à morada. A morada seria a reverência superior. Isto é, a Torá leva a pessoa a essa, é a Torá que leva a pessoa a essa reverência mais elevada, como um portão que dá acesso ao interior de um edifício, conforme explicado em outro lugar. Ela delav kol mocha savil da ira kazu, גם מן דלא סביל מוחו כלל יראה זו, לא מינה ולא מקצתה, מפני פחיתות ערך נפשו בשורשה ומקורה במדרגות התחתונות ד10 ספירות דעשייה, אין יראה זו מעכבת בו למעשה, כמו שהתבאר לקמן. Então, aparentemente, o que a gente viu daqui, que o estudo da Torá produz um efeito espetacular, extraordinário, uma unificação da criatura finita, limitada, carnal e imortal, com o Criador infinito e ilimitado. Isso que ninguém tem acesso, o que nenhum ser e criatura celestial, espiritual, por mais elevado que seja, não consegue captar essa luz transcendental. O estudioso da Torá, na hora que ele está concentrando o seu pensamento, a sua fala na Torá, ele se unifica com Deus infinito e ilimitado. Está dentro de si. A Torá é sua vontade, sua sabedoria. Deus e sua vontade e sabedoria são uma coisa só. Nós perguntamos por que as pessoas não desfalecem, por que as pessoas não entram em transe, então, se o efeito é tão fabuloso. Então nós falamos porque as pessoas não sentem, não percebem. Não sentem, não percebem porque não estão preparadas para sentir e perceber isso. Isso é até um benefício, porque se sentissem e percebessem o que se produz dentro de nós na hora do estudo da Torá, a gente se desintegraria. A gente não seria capaz de suportar tamanha revelação, tamanha êxtase espiritual, tamanho transe espiritual. Por isso nos foi limitado e a gente não sente e percebe. Mas aqui ele nos diz, pelo que nós estudamos agora, esse estudo da Torá deve conduzir a pessoa, no final, a algo sublime e elevadíssimo, que é essa reverência a nível superior, que isso é o objetivo de tudo, é a finalidade da vida do ser humano, chegar a essa reverência superior, de nível superior em relação a Deus. E o que acontece se na prática nós estudamos Torá, mas tampouco sentimos que isso está nos levando a essa reverência tão elevada? Será que nosso estudo está sendo válido? Será que está produzindo efeito? Então isso que ele nos explica na conclusão do capítulo, nos dizendo, todavia, por requerer meditação focada sobre conceitos sublimes, tal reverência de nível mais alto é algo que na prática, realisticamente, nem toda mente pode suportar, na linguagem do Tikkun Zohar. Ou seja, o estudo da Torá nos habilita a isso, mas não é todo mundo que tem cabeça para ir mais longe, para dar esses passos adicionais, para meditar de forma tão profunda sobre conceitos tão elevados e acabar despertando dentro de si, cultivando essa reverência em nível elevado. Mas ele nos diz, mesmo quem não chegar até esse ponto final, até esse objetivo final, isso não quer dizer que o seu estudo não produziu efeito. Porém, mesmo que a mente da pessoa não consiga suportar essa reverência mais elevada, por isso ele não chega a tal ponto, ele não chega a essa reverência, não só que ele não chega a ela na sua totalidade, nem parte, nem fração dela. E por que ele não consegue chegar a isso? Por que ele não consegue nenhuma parte dessa reverência? Provavelmente isso é consequência da posição baixa da raiz e fonte da sua alma, como a gente já estudou, que as almas são derivadas cada uma de um nível, e tem almas que vêm de um nível mais baixo, que isso diminui a sua capacitação espiritual. Em alguns dos degraus inferiores das 10 Sefirot, dos mais baixos mundos, o mundo de Asiá. Mas ele conclui nos dizendo que não alcançar essa reverência, porque talvez a sua alma é limitada, não alcançar essa reverência mais elevada, não invalida de modo algum seu cumprimento da Torá, como será explicado abaixo. Em capítulos posteriores ele vai nos explicar que mesmo que a gente não chegue a desenvolver dentro de si toda essa reverência em nível elevado, isso não significa que o nosso estudo da Torá não produziu seu efeito e não realizou tudo aquilo que está no seu alcance.